Olá, pessoal do meu canal. Aqui é a Clau. Falando sério, hoje a gente vai abordar um assunto muito importante, gente. Vamos falar sobre o levita. O levita, quando ele vai cantar na igreja, ele tem que saber que, primeiramente, ele tem que cantar para Deus. Eu, como um irmão que esteja sentado lá, eu vou me identificar com o louvor. Porque muitos que estão lá, às vezes estão com problema na área financeira, amorosa, espiritual, e justo vê um louvor que a palavra é linda e vai falar comigo. Nossa, amém, glória a Deus. Mas o levita, ele já está lá treinando há dias, o louvor que ele vai cantar aquele dia na igreja, mas ele vai lá se engrandecer, gente, se engrandecer. E hoje eu quero contar uma coisa para vocês que talvez você não saiba. Quando o levita engasga lá no altar, o louvor emperra, é porque ele está se engrandecendo. E quando ele se engrandece, acontece isso. Porque primeiramente você tem que cantar para quem? Para Deus. Não para mim, você vai cantar para Deus. Eu vou me identificar com o louvor, mas é Deus, eu vou adorar Deus. Quando eu saio da minha casa, eu sempre digo assim: Deus, estou indo te cultuar. Então aquele momento que eu vou lá, é minha adoração, de ouvir o louvor, ouvir a mensagem, ouvir uma oração. Eu vou lá me entregar para Deus, é com Deus, é Deus que vai resolver o meu problema. Não é o pastor, não é o irmão, não é o diácono, não é o obreiro, é Deus. Então é uma entrega, eu vou lá e me entrego para Deus, que é o meu momento de cultuar Deus. Mas tem muitos que vão na igreja, eles estão tão distraídos lá, tá? Preocupados com as coisas da casa, e estão nem aí. E o levita, esse é um outro assunto que eu vou abordar. Hoje eu quero falar do levita mesmo. O levita, quando ele vai cantar lá, ele tem que saber: eu vou cantar para Deus. Não depende se você tem uma voz bonita, amém, aquele que tem uma voz maravilhosa, mas se você tem uma voz rouca, uma voz falha, não importa. O importante é que eu vou cantar para Deus, é Deus que eu tenho que agradar, e Deus não tá me importando se a minha voz vai sair a voz de um cantor famoso, não, eu vou cantar para Deus. Então, levita, para com isso de achar que você tem que se engrandecer lá em cima do altar, que você tem que mostrar o teu talento. Você não tem que mostrar o teu talento para mim e para os irmãos que estão lá atrás. Você tem que mostrar o teu talento para Deus. Não adianta você querer lá se exibir em cima do altar. Porque se exibindo, você acabou de ouvir aqui, você vai acabar caindo, a música vai emperrar, você vai dar uma engasgada. Tudo isso por quê? Porque o próprio Deus está vendo que não tá sendo pra ele. Foi, peraí que eu vou dar um puxãozinho. Eu lembro há muitos anos atrás, eu vou comentar um negócio aqui pra vocês muito interessante. Eu vou falar o nome da igreja, uma igreja conhecida, pentecostal. E eu tava nessa igreja e foi mandado um irmão lá de Santa Catarina, de um lugar famoso, que vai muita gente lá também, tá? Acho que tem que ter que pagar pra ir nesse lugar. E ele veio cheio de pose, cheio de 9 horas, vamos usar esse português correto, né? Eu lembro até hoje, era um jovem, ele estava com um terno bege, faz muitos anos atrás, mas eu nunca me esqueci esse acontecimento porque marcou. E ele chegou tão arrogante, aquele jovem, ele passou no altar ali, ele não olhava para a direita, ele não olhava para a esquerda, o foco dele, tá? Era lá no altar. E quando ele foi cantar, ele queria puxar a voz, tanto que ele queria puxar a voz, igual se fosse um cantor profissional, um cantor, tá? Vou dizer bem o português correto também do mundo, né? Cantar bem. Aí, resumindo, não me pergunte como. Ele começou a cantar, se exibir lá, de repente, o próprio fio dali dos instrumentos enrolou todo no pé dele ali. Ele caiu de cima do altar, ele se esborrachou. Tá? Teve gente que riu, teve gente que ficou sério, tá? E o que era aquilo lá? Ninguém entendia, mas eu entendo. Aquilo lá era porque ele estava se exibindo, ele estava se exaltando. Ele não estava cantando para Deus, ele estava cantando para ele, para os irmãos. Eu posso, eu faço, acontece, eu canto. Não, gente, primeiramente você tem que ser humilde. Olha que levita, você tem que ser humilde. Sabe o que é humilde? É cumprimentar o irmão da direita, da esquerda. Ah, mas eu não conheço. Não precisa. Eu não conheço ninguém. Cumprimento todo mundo na rua. Eu falo com todo mundo. Há muitos anos atrás, Deus já levou minha falecida avó e um dia ela perguntou pra mim se conhece. Eu cumprimentava tanta gente que ela dizia: você conhece? Você conhece? Você conhece? Eu falei: não. E como que você está cumprimentando? Foi porque eles olham pra mim com um sorriso, eu retribuo com aquele sorriso e acabo cumprimentando também. Mas eu não conheço. Deus conhece eles. Isso era o importante. Deus conhecia eles. Então não seja, você levita, não seja arrogante. Lembre que se canta para Deus. Olha o que aconteceu com Lúcifer. Lúcifer cuidava dos louvores de Deus.
Ele tinha um brilho especial. A Bíblia vai relatar que ele era diferenciado dos outros anjos. Porque ele era um anjo que resplandecia tanto aquela luz dele, não que os outros anjos não tinham luz. Só que a luz dele era diferenciada. A Bíblia vai relatar que quando ele passava, os anjos todos ficavam admirados. Mas o que ele fazia lá no céu antes de se rebelar contra Deus? Ele cuidava dos louvores. Ele preparava os anjos para cantar para Deus. Porque Deus ama adoração. Então, levita, lembre que quando você vai cantar na igreja, você vai cantar para Deus. Primeiramente é para Deus, depois para nós que estamos lá no banco. Você tem que agradar a Deus. Ah, mas a minha voz, não importa a tua voz. Não importa se você tem uma voz de cantor profissional. Não importa se você tem uma voz rouca, se você tem uma voz falha. Deus vai receber o louvor tanto do profissional quanto da voz rouca, da voz falha. Mas eu tenho que cantar para Ele. Lembre-se disso. Não se exiba. Você acabou de ouvir aqui o que aconteceu com o pregador. Quando ele foi cantar lá, se soberbeceu, subiu as narinas dele. Ele esqueceu para quem que ele cantava. Ele já tinha cantado em várias igrejas, mas ele não estava cantando para Deus. E há muitos levitas, infelizmente, que não cantam para Deus. Eles cantam para quem? Para o ego deles. Se sobe no altar lá, eu quero ser mais que o pastor, mais que o outro cantor, mais que o pregador, mais que o diácono, eu quero ser mais que todo mundo. Não, gente. Primeiramente, você tem que ser humilde. Guarda isso na tábua do teu coração. Humildade. Eu tenho que ser humilde. No momento que eu vou cantar lá, homens e mulheres que vão ver esse vídeo aqui, jovens, não importa a tua idade. Lembre-se que todo louvor é cantado para Deus. Teu louvor tem que subir no céu. Tem que subir no céu. Teve uma igreja também que eu fui, que eu não vou citar o nome. É uma igreja que tem um monte de instrumento. Todo mundo cantou. Cantou o coral da igreja, cantou as crianças, cantou os jovens, cantou o grupo de mulheres, tá? E eu fiquei tão triste o dia que eu fui nesse culto, porque o louvor batia no teto da igreja e caía. Aí eu falei, meu Deus, será que eu tô com um problema? Será que eu tô... Tá, eu oro, eu jejuo, eu busco a tua presença. Será que tem alguma coisa errada? Porque eu tô vendo daqui que os louvores estão batendo no teto e estão caindo. Mas agora eu vou dizer pra você por quê. Porque tava todas as irmãs lá nas tamancas, os irmãos todos nos seus ternos se achando... Mas não estavam cantando para Deus. Eles estavam cantando para o povo, mostrando que a orquestra estava linda, maravilhosa. Mas não era para Deus. Veja que Lúcifer se rebelou contra Deus, mas antes dele se rebelar, ele cuidava do louvor para Deus. A adoração tinha que ser para Deus. Aqueles anjos que ele treinava, tinha que ser treinado o louvor para Deus. Deus que tinha que se agradar com o louvor. Aí a gente vê um monte de levita hoje aí, nos 4 cantos da terra, subindo no altar e fazendo feio. Feio, gente. O que é feio? Porque você não canta para Deus. Você canta para agradar quem tá sentado lá. Eu que tô sentada lá, tá? Pra igreja. Olha, eu tô hoje lindo, maravilhoso, tô com uma roupa impecável. Deus não tá nem aí com a tua roupa, tá? Nem aí se você tá impecável. Você tem que lembrar que eu canto para Deus. Enquanto você estiver se engrandecendo aí, o povo de Deus não vai receber as bênçãos, porque é detida. Entenda que é detida. Como que o céu vai se abrir? Como é que o céu vai se abrir e Deus vai falar assim para os anjos, olha, vamos derrubar a bênção naquela igreja? Para o povo? Não tem como, gente. Não tem como. Por que não tem como? Porque vocês não estão cantando para Deus. Eu tô cantando pro meu ego. Porque hoje eu tô com uma roupa impecável, tá? Eu decorei o louvor há mais de uma semana em casa. E de repente dá uma garfa lá no altar, lá, o microfone para, ou a minha voz fica rouca, ou eu esqueço metade do louvor. Por que aconteceu isso? Se eu sou levita. Por que aconteceu isso? Porque a minha própria ignorância da minha arrogância, eu fui cantar pra mim. Eu fui cantar pra você que tá sentado no banco, eu não fui cantar pra Deus. Eu quis mostrar pra você que tá sentado no banco que eu canto bem. E eu não tenho que disputar se eu canto bem, a irmãzinha da direita e da esquerda não canto bem. E muitas das vezes Deus vai receber o louvor daquela irmãzinha que não sabe cantar do que o teu que sabe cantar. Mas peraí, por quê? Eu respondo, porque ela cantou de coração, ela cantou para Deus. Seja ela ter cantado rouca, falhada, ela cantou para Deus. Ela não cantou para agradar ninguém, todo o povo recebeu. Mas ela cantou para Deus, primeiramente ela tinha que agradar a Deus. Então aprenda, levita. Aprenda que você tem que agradar a Deus primeiramente. Quando você estiver decorando o teu louvor aí na tua casa,
Lembre-se, Senhor, eu quero subir naquele altar, mas não vou subir no altar para agradar a Claudete lá, tá? Eu não vou subir para agradar a Maria, para agradar a Joana, para agradar a dona Albertina. Não, eu tô subindo naquele altar primeiramente para agradar primeiramente você. Esse povo vai receber. Mas é para você esse louvor. Eu decorei semana inteira o louvor para você. O povo vai receber, mas primeiramente é você. Aprenda, levita. Aprenda que quando você estiver decorando o teu louvor na tua casa, tem que chegar primeiramente para Deus. Para daí eu receber lá no banco também. Vou me identificar com o teu louvor? Claro que vou. Às vezes eu saí da minha casa com trita, com um problema na área financeira, na minha área espiritual, amorosa, muitas vezes. E esse louvor vai falar comigo. Mas lembrar, levita, que você tem que agradar primeiramente a Deus para as comportas do céu se abram e as bênçãos do Senhor caiam sem medida na casa dele. Mas agora, enquanto você estiver cantando pro teu ego, pro teu orgulho, pode ter certeza que as portas do céu vão continuar fechadas. Então hoje, levita, você que tá ouvindo aí, essa correção que eu tô passando em você, não é pra te diminuir, não. Não é pra deixar você parar de cantar, não. Eu quero que você continue cantando. Eu quero que você continue adorando a Deus. Mas aprender como adorar a Deus, aprender como cantar, porque eu tenho que aprender que eu tenho, primeiramente, cantar pra Deus. Eu tenho que aprender que eu tenho que agradar a Deus. É Deus, primeiramente, que eu tenho que adorar. Se o povo vai gostar da minha voz, eu não vai, o problema é deles. O importante, eu sempre digo assim para as irmãs, gente, eu não me importo o que as irmãs falam. Eu tô preocupado com o que Deus pensa, o que Deus vai falar. Então aprenda, levita. Você, a partir de hoje, quando você vir seu vídeo aí, é para você, levita. É para você que canta e saber que, primeiramente, eu tenho que agradar a Deus. Agrada a Deus e você vai ver o mover do céu acontecendo na igreja que você está, até mesmo na sua casa. Mas lembre-se, cantar primeiramente para Deus, agrade a Deus, depois o povo. E não chegue lá cheio de querer, cheio de 9 horas, tá? Isso não vai fazer diferença nenhuma, não vai nem sequer agradar a Deus. Mas quando você começar a praticar que eu tenho que cantar para agradar o meu Deus, aí você vai ver a diferença até na tua vida. Então, se você quer uma mudança, é hoje, tá? Comece a mudar esse pensamento, essas atitudes, tá? Não que você... mas você falou de roupa. Não, você pode ir bem vestido, pode ir do jeito que você quiser, mas seja humilde, levita. Humilde é cumprimentar todo mundo. Mas eu não conheço. Eu vou cumprimentar só quem eu conheço? Não, cumprimenta, abre um sorriso. E quando chegar lá em cima do altar, faça uma pequena oração. Uma pequena oração assim, dizendo, Senhor, hoje eu vou cantar, mas é para você. Eu quero que chegue essa oração, esse louvor, em cada ouvido que tiver aqui. Mas primeiramente eu quero que o teu ouvido esteja atento ao meu louvor, porque é para você esse louvor. Diga isso para Deus. Ele vai amar ouvir isso. E você vai ver o que ele vai fazer na tua vida depois disso. É isso aí, pessoal. Dá um like aí, tá? No meu canal. E eu voltarei com próximas novidades, próximas palavras. E sinto-se todos abraçados aí. E um beijo a todos.